irmãos, a paz do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João. Estão me ouvindo aí? Evangelho de João, capítulo 13, do 13 ao 15. Diz assim o texto: depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, eu estou lendo a partir do 12, tá? Me perdoa. Voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Bem, vamos orar? Pai, muito obrigado, Deus, por esta noite. Te agradecemos por tudo que o Senhor nos permitiu fazer até aqui. Fala o nosso coração, nos dê, ó Deus, da instrumentalidade do Senhor. Perdoa, Deus, os nossos pecados e fala-nos nesta noite. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. O tema da nossa mensagem é Jesus Cristo, modelo de caráter para o crente. Jesus Cristo, o modelo de caráter para o crente. Meus irmãos, esse texto do capítulo 13, nós estamos diante de uma parte muito importante do ministério de Jesus com seus apóstolos, porque tudo aqui estava caminhando para o desfecho, e depois de Jesus Cristo ter ceado com seus apóstolos, comeu a Páscoa com eles, ceiou com eles, do nada Jesus levanta e tira as vestes de cima e toma uma bacia e uma toalha e se ajoelha diante dos seus discípulos e começa a lavar os seus pés. E o interessante é que, por causa do texto registrado na Bíblia, muitas igrejas repetem esse ritual, como se, pelo fato de estar na Bíblia, foi dado liberdade ou até mesmo autorização para o líder da igreja oficializar esse tipo de ato na igreja. E acaba que isso, no decorrer da história da igreja, principalmente depois do movimento pentecostal, isso acabou virando um ato religioso dentro da igreja, e em alguns momentos também em situações em que está se havendo renovação de pacto da liderança da igreja, do pastor da igreja com a sua liderança. Os líderes da igreja têm feito algumas coisas dentro da igreja, sem conhecer o contexto e o porquê Jesus Cristo fez isso aqui. Mas quando nós olhamos para o texto que lemos, o versículo 12 fala que depois que Jesus Cristo lavou os pés dos discípulos, da mesma maneira que ele tirou a roupa, a manta, o manto de cima, ele novamente toma o seu manto, no verso 12, está aí, depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que eu vos fiz? Jesus interpela os seus discípulos dizendo: vocês compreenderam o que eu fiz? Aqui, meus irmãos, Jesus, ao interpelar os seus discípulos acerca do exemplo que ele deu, ele queria ensinar uma lição. Ele queria que seus discípulos aprendessem, através daquela demonstração, a prática da humildade e do serviço uns aos outros. E ele não estabelece algo novo ali, lavando os pés dos discípulos. Isso era comum no meio daquele povo que viviam na região do Oriente Médio. O lava-pés era o primeiro ato a ser realizado por uma visita ao entrar numa tenda ou numa casa. O anfitrião, ou seja, o dono da casa, culturalmente, habitualmente, deixava uma bacia com água e uma toalha à disposição do seu visitante.
E em outras situações, quando o anfitrião ou o proprietário da casa era um pouco mais, tinha uma condição financeira melhor, ele tinha um escravo para fazer esse tipo de trabalho. O visitante chegava na casa dele, sendo esse visitante, principalmente sendo esse visitante um visitante ilustre, o escravo estava ali à disposição para lavar os pés daquele que chegou como visitante naquela casa. Inclusive, Jesus ele faz uma cobrança, depois que ele foi convidado por Simão, o fariseu, para comer na sua casa. Vivenciando aquele problema, aquela situação ali, problema não, aquela situação, né? Com a mulher que chegou ali, lavando os seus pés com as suas lágrimas, enxugando com os seus cabelos. E Simão, ele começa a duvidar da autoridade de Jesus, da posição de Jesus como mestre, como profeta. E Jesus conta uma pequena história, dizendo que havia dois homens que devia a um outro homem, um devia 500 e outro devia 50, e ele perdoou todos dois, tanto o que devia 500 quanto o que devia 50. E naquele processo todo, Jesus perguntou: qual dos dois amou mais a quem perdoou? E Simão responde: olha, aquele quem devia mais. Pois é. Desde que eu entrei na sua casa, você não me deu água para lavar os meus pés. Está lá em João 7,44. Desde que eu entrei na sua casa, você não me deu água para lavar os meus pés. Essa mulher, ela não parou de lavar os meus pés com as suas lágrimas e enxugar com os seus cabelos. Então Jesus não vai usar nada novo, ele não vai trazer algo novo, algo espetacular, ele não vai usar algo corriqueiro, para demonstrar que o comportamento que Jesus Cristo queria de seus discípulos era um comportamento humilde. Inclusive, no contexto, nós podemos observar que os discípulos, em todo o momento, ficavam disputando entre eles, na frente de Jesus, qual deles seria o maior no reino dos céus. E Jesus Cristo, ele traz esse comportamento, e ele chama a atenção dos seus discípulos, deixando uma mensagem profunda de resignação e serviço para aqueles que querem seguir a Jesus Cristo. Depois, você tendo a oportunidade, leia o capítulo 13 de João, dos versos 7 até 11. Pois, através dessas verdades teológicas, Jesus Cristo ele vai nos convidar a observarmos que a humilhação do Mestre, neste ato, vai demonstrar que a sua primeira vinda, ela foi para demonstrar a humilhação, através da sua entrega, do seu sacrifício, apontando os resultados de seu sacrifício, que é a limpeza, que é a purificação através da justificação, e ao mesmo tempo ele traça um paralelo com a limpeza diária que diz respeito à santificação. Inclusive, num dado momento do texto, quando Jesus Cristo, depois de ter passado por alguns discípulos, ele chega até Pedro para lavar os pés de Pedro. E todos nós já conhecemos a história. E Pedro fala: Senhor, o Senhor vai lavar os meus pés? Era eu, né, que deveria fazer isso. E Jesus insiste com ele. Fala: já que o Senhor vai lavar os meus pés, lava o corpo todo, desde o alto da minha cabeça, lava tudo. E Jesus Cristo fala que aquele que está purificado não precisa ser lavado de novo. Vós estáis purificados pela palavra que eu vos tenho ensinado, diz o Senhor. Mas Pedro, ele fala assim: Senhor, o Senhor não vai me lavar os pés.
E Jesus fala com ele: se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. A irmã Marina começou a ler um texto que aponta para isso aqui. Se eu sou o Senhor, e sou mesmo, o verso 13, vocês me chamam mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu de fato sou. E se eu sou o mestre e Senhor, vocês devem fazer aquilo que eu vos mando. Eu estou deixando o exemplo de humildade. Jesus disse: eu não desci do céu para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em favor de muitos. Precisamos atentar para essas questões nas quais Jesus Cristo nos chama a atenção. Embora que essa atitude de Jesus seja de grande importância, mas a principal verdade que o Senhor procurou comunicar aqui foi o princípio primário de que os discípulos deveriam aprender a importância do serviço humilde e da resignação amorosa. Por isso, ele vai tornar claro aqui, através das suas atitudes, o que ele declarou no verso 14. Ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Esta foi uma lição crucial para os discípulos, como disse antes, que constantemente eles se desentendiam acerca de quem deveria ser o maior, conduzindo os seus seguidores a assumir uma postura de humilhação e de papel semelhante ao que Jesus Cristo estava demonstrando. Sendo ele o Senhor, ele toma o lugar do escravo designado para lavar o pé ou os pés daquele que visita a nossa casa. E o Senhor nos chama a ter a mesma atitude. Lucas 6, verso 46, foi o texto que a irmã Marina leu. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Aqui ele estava dizendo: por que vocês me chamam Senhor e não seguem o meu exemplo? Mas a gente precisa observar algumas questões que Jesus Cristo traz para nós, para que a gente tenha nele um modelo, e eu quero que os irmãos guardem essa palavra, um modelo obediente e prático. Nós não podemos ter Jesus simplesmente como um modelo a observar, mas nós precisamos ter em Jesus o exemplo prático daquilo que Deus deseja da nossa vida. A primeira coisa que nós podemos observar aqui é que o Cristo, o Jesus de Nazaré, ele é o Filho do homem. A expressão Filho do homem aparece desde o Antigo Testamento e o seu significado correto vai depender do contexto em que o termo está sendo aplicado. A exemplo do Salmo 8, verso 4, o autor vai dizer: que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Por exemplo, essa expressão significa simplesmente homem, e serve para apontar a debilidade e a dependência humana que precisamos ter diante de Deus. Porém, Cristo faz, no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, verso 13, parte B do versículo, ele faz uma pergunta: quem diz o povo ser o filho do homem? Nesse trecho, João Calvino vai afirmar que ele chama a si mesmo, de acordo com os costumes, o filho do homem, tanto quanto a dizer: agora que vestido de carne e habitando na terra como outros homens, qual é a opinião que o povo tem me designado? A intenção de Cristo era para confirmar completamente os seus discípulos na verdadeira fé. Para que não houvesse dúvida sobre a realidade do Mestre. Então, Simão Pedro, que geralmente
e todos nós sabemos disso, ele era o mais perspicaz de todos, ou seja, aquele que se achava mais astuto, aquele que se achava mais esperto. Ele sempre pegava a palavra e respondia pelos outros. Ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 16:16. Ou seja, por ser ele o Filho, em um sentido peculiar, e essa palavra peculiar, ela vem do latim, que quer dizer peculiares, ou seja, uma palavra que descreve uma coisa ou ser com características típicas, que é como distintivo desta coisa ou alguém. Assim era o Cristo, e o autor de Hebreus, ele vai apontar no capítulo 1, verso 5, declarando: pois a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez: eu lhe serei pai, e ele me será filho. Portanto, meus irmãos, uma pessoa de dignidade infinitamente maior do que João Batista, Elias, Jeremias e outros profetas. Porque quando Jesus Cristo, ele faz a pergunta lá em Mateus, no capítulo 16, no verso 13, dizendo ou perguntando aos seus discípulos: o que dizem o povo acerca do Filho do Homem? E alguns vão responder: estão dizendo por aí que o Senhor é João Batista, que ressuscitou. Outros afirmam que tu és um dos profetas. Que voltou à vida. Agora tem outros dizendo que tu és Elias. Mas Pedro responde: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E logo após essa declaração do apóstolo Pedro, Jesus vai dizer: não foi carne que te revelou isso, mas sim o meu Pai que está no céu. Quando nós olhamos para a realidade de Jesus, o título mais corriqueiro que Jesus Cristo usou durante o seu ministério foi este aqui: o Filho do Homem. Onde ao mesmo tempo ele demonstra a sua humanidade, mas também deixa claro acerca da sua deidade. Mas nós não podemos negligenciar que Jesus Cristo, ele nasceu, e o seu nascimento ele foi profetizado nas Escrituras do Antigo Testamento e anunciado pelo anjo a Maria e a José. Maria, que foi a mãe de Jesus, ela era uma jovem que nunca havia conhecido homem algum. Isto é, ela era uma virgem quando concebeu Jesus. E quando nós olhamos para José, o José que era de Nazaré, por isso que ele retorna do Egito para Nazaré, não somente porque ele era de Nazaré, mas também porque havia sido profetizado que ele seria criado, que ele cresceria em Nazaré. José de Nazaré, ele era o marido de Maria, ele era um carpinteiro de profissão, um homem simples, mas íntegro, justo e temente a Deus. E a ele, a este José, coube a missão, a tarefa de ser o pai legal de Jesus. A Bíblia, meus irmãos, não nos fornece nenhuma informação sobre a infância e a adolescência de Jesus. Apenas a ocasião em que ele, com 12 anos, uma história que também todos nós conhecemos, com 12 anos, ele foi encontrado entre os doutores do templo, após a sua família tê-lo perdido durante os festejos da Páscoa. Procuraram Jesus durante 3 dias e o encontraram no meio dos doutores. E quando ele foi interpelado, ele disse assim: olha, vocês não sabiam que convinha eu estar na casa do meu pai? Lucas 2, 41 a 51. Todavia a Bíblia nos informa que nesse período também Jesus ele crescia em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Lucas capítulo 2, verso 52. Durante seu ministério, o título mais utilizado de Jesus foi este: o Filho do Homem.
Meus irmãos, muitas pessoas hoje em dia têm coisas positivas a falar a respeito de Jesus, como um modelo de virtude, um modelo a ser observado. Você quer saber aonde tem virtudes? Olhe para Jesus. Esse Jesus que os crentes pregam aí, que está na Bíblia, que foi crucificado, e que o dia do Deus Sol foi colocado para o nascimento dele, 25 de dezembro. É esse Jesus aí, esse camarada aí, ele é um camarada top, um cara bom, positivo, exemplo de virtudes. Um grande mestre. E muitas outras coisas que poderiam ser ditas acerca de Jesus. Mas eles não conseguem declarar que Jesus Cristo é o Messias, o Filho do Homem. E esse título Messias é a mesma palavra. Porque assim como a Pedro foi dada a revelação, quando ele responde, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, somente quem nasceu de novo pode reconhecer em Jesus Cristo, sendo Ele o Filho do Deus vivo, o Filho do homem. Somente o Espírito de Deus pode iluminar a nossa escuridão, ou a escuridão da nossa mente espiritual. E que somente aqueles que receberam a fé e reconhecem a sua cegueira, que era natural para eles, aprenderam a prestar a Deus a glória que lhe é devida. E é esta, meus irmãos, a grande diferença entre os cristãos e os não cristãos. Só quem nasceu de novo pode confessar que Jesus Cristo é o Filho do homem. Só quem nasceu de novo vai entender que Jesus Cristo é o Messias, o enviado de Deus, aquele que desceu do céu, e que a semelhança dessa música que nós cantamos, ele se fez carne e habitou entre nós. E só através do Espírito Santo nós podemos reconhecer que ele foi visto entre nós em figura humana. João vai declarar, nós vimos a sua glória, glória como unigênito Filho de Deus. Ele habitou entre nós cheio de graça e de verdade. Essa é a diferença daquele que é um crente genuíno para o ímpio lá fora, que reconhece Jesus Cristo como modelo de virtudes, mas o crente eleito, o crente marcado pelo Espírito Santo, como disse o apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 1, verso 13 e 14, só esse que pode reconhecer que Jesus Cristo é o Filho do homem, que ele é o Messias, o enviado de Deus. Em segundo lugar, precisamos olhar que o ministério e o caráter de Jesus é supremo. Hebreus no capítulo 3, verso 3, o autor vai declarar, Jesus, todavia, tendo sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Aqui o autor de Hebreus se posiciona para que ele não pareça fazer Moisés igual a Cristo. Ele nos lembra a sua excelência superior. E isso ele prova por dois argumentos. O primeiro deles é que Moisés governou o povo de Deus, mas também era parte deste povo. Segundo, Cristo sendo construtor, ele é superior a todo edifício. Moisés, enquanto governava os outros, também era governado por si mesmo, como servo, mas Cristo, sendo filho, possui o poder supremo. Então, durante todos os relatos do ministério terreno de Jesus, podemos perceber nitidamente o seu modelo supremo de caráter.
Antes da encarnação, Jesus sempre foi Deus, em igualdade com o Pai e com o Espírito Santo. E Ele mesmo vai declarar: eu e o Pai somos um. João 10:30. Isso não significa que Ele não era Deus, pelo fato da sua humanidade. Isso não significa que os dois eram uma única pessoa, mas pessoas distintas em uma única substância. A Confissão de Fé da Filadélfia, de 1742, ele vai afirmar: neste ser divino e infinito há três substâncias, pessoas: o Pai, a Palavra ou o Filho e o Espírito Santo, de uma só substância, poder e eternidade. Cada um tendo toda a essência divina, mas a essência não sendo dividida. O Pai de ninguém foi gerado e de ninguém procede. O Filho é eternamente gerado do Pai. O Espírito Santo procede do Pai e do Filho, todos três sendo infinitos e sem começo. Portanto, não havendo mais que um só Deus, que não pode ser dividido em natureza e ser, mas distingue-se nas três pessoas por diversas peculiaridades. A palavra peculiaridade aí. Peculiaridades próprias e ligadas por relações pessoais. Esta é a doutrina da Trindade, o fundamento de toda a nossa comunhão com Deus e do conforto da nossa dependência dEle. O apóstolo João declara que Ele é o Criador de todas as coisas. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. João capítulo 1, versos de 1 a 5. Paulo também dá a sua contribuição a afirmar: pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Colossenses capítulo 1, verso 16. Essa é uma das razões pelas quais ele é chamado de a imagem de Deus, de o primogênito. Ele nos fez conhecer a Deus por seu poder criativo, e pelo mesmo poder da criação mostra que ele é exaltado sobre todas as coisas, como filho daquele que criou todas as coisas por intermédio de seu Filho, ou por intermédio da palavra de seu poder. Ele é aquele que desceu à terra e foi desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. O apóstolo Paulo, ele também vai nos falar sobre o autoesvaziamento de Cristo, dizendo que ele tomou a forma de servo. Cantamos aqui: semelhante ao homem se fez, semelhante a um homem ele foi achado, e servo se fez. É importante, meus irmãos, entender que nesse processo de autoesvaziamento, Cristo não abriu mão de seus atributos divinos. Ou seja, ele não se desposou de seus atributos, mas se desposou dos privilégios de sua existência em igualdade com Deus, abrindo mão de viver na glória celestial para se fazer carne e, sendo homem, morreu no Calvário, no meu e no seu lugar. Em Jesus, encontramos um modelo supremo de como devemos ser justos, misericordiosos, amorosos, bondosos, pacificadores, longânimos, mansos e abnegados, e principalmente dispostos a servir uns aos outros, assim como ele serviu os piores pecadores, eu e você. Meus irmãos, a Bíblia nos chama para exercer misericórdia, mas no exercício da misericórdia deve haver alegria, deve haver contentamento. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Roma no capítulo 14, e ele vai dizer de novo no capítulo 15 que nós devemos suportar uns aos outros em amor. E nós já brincamos várias vezes aqui, se é que eu posso usar esse termo, brincar,
Que muitas vezes alguns entendem que suportar ali é achar, eu agora tenho que aguentar esse crente chato. Não é isso não. Eu preciso ser suporte na limitação do outro. Se ele consegue ir até ali, mas precisa ir mais adiante, eu vou acompanhá-lo para que ele chegue até mais adiante. Eu preciso ser longânimo. Eu preciso ser pacificador. Eu preciso, no momento de conflito, chegar para fazer a diferença e trazer tranquilidade, paz no meio daquele conflito. Um outro aspecto que precisa ser observado é que a obra de Cristo, ela é perfeita. Por ele ser o nosso supremo modelo, Cristo apresentou uma obra perfeita. Hebreus capítulo 10, verso 10. Pelo cumprimento dessa vontade, diz o autor, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Aqui o autor, meus irmãos, demonstra o propósito imutável de Deus em sua vontade. A palavra vontade aqui vem do grego telema, que expressa intenção, desejo. O profeta Isaías vai dizer no capítulo 53 que Deus se agradou em moer o seu filho. Havia uma intenção premeditada, planejada, para que Cristo oferecesse o seu corpo em sacrifício no nosso lugar. E como objeto dessa vontade, Jesus Cristo oferece-se como oferta por meio do sacrifício de seu corpo. Ele, este objeto. Assim, o escritor de Hebreus sugere que Cristo encontrou em si mesmo o que poderia apaziguar a ira de Deus contra os homens. O homem sem Cristo, como nós éramos filhos da ira. Mas Cristo encontrou nele mesmo aquilo que poderia apaziguar a ira de Deus contra os homens. Hebreus capítulo 10, versos 4 a 6, o texto diz: porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quisestes. Antes, um corpo me formastes. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Pois os sacerdotes levíticos e seus sacrifícios supérfluos de animais eram insuficientes. Mas somente Cristo era o sacrifício suficientemente perfeito, e por si mesmo ele foi capaz de realizar o que Deus exigiu em sua santidade. Portanto, na obra redentora da cruz, exigiu que Cristo fosse perfeito homem e perfeito Deus. Somente sendo homem, ele poderia morrer no lugar de seu povo. E somente sendo Deus, ele poderia satisfazer as exigências da justiça e da santidade divina em relação ao pecado. E aí, quando eu estava escrevendo isso aqui, eu me lembrei que em uma das quartas-feiras, o Alex trouxe um estudo aqui a respeito da doutrina de Cristo. E ele dizendo o porquê que Cristo teve que se tornar homem para morrer na cruz do Calvário. Porque foi um homem que pecou contra Deus. Por isso Jesus Cristo se faz homem, para morrer no lugar daqueles que não tinham a mínima condição de pagar a dívida. Numa das aulas de discipulado aqui, eu brincando com os meninos, falei assim: ô Vitor, você está devendo R$1.000 para o Kleber, você tem condição de pagar? Eu não tenho condição de pagar. E aí, como é que vai fazer? Você vai deixar o Kleber sem receber o dinheiro dele? Pois é, se eu estou devendo R$1.000 e não tenho como pagar, como é que eu faço? Pois é, então eu estou pagando no seu lugar. Isso que Jesus Cristo fez conosco. Assumiu a nossa dívida. Uma dívida impagável. Morrendo no nosso lugar. Ele pagou a nossa dívida e nos introduziu na família de Deus, fazendo de nós herdeiros de Deus e co-herdeiros com Ele. Somente Cristo poderia satisfazer as exigências da divina justiça e da santidade de Deus em relação ao pecado. Na encarnação, o Filho de Deus não passou a ser menos divino
Ao contrário, ele afirmou ser igual a Deus. Eu e o Pai somos um. Aqui Calvino afirma que Cristo não está discutindo sobre a unidade da substância, mas sobre o acordo que ele tinha com o Pai, para que tudo que seja feito ou que fosse feito por ele, fosse confirmado pelo poder de Deus que o enviara. Se a Bíblia é clara ao afirmar que Jesus Cristo é Deus, da mesma forma, ela é suficientemente clara ao afirmar a humanidade de Jesus. E de fato, o mesmo texto que afirma a sua divindade também vai afirmar a sua humanidade, isto é, o Verbo se fez carne, habitou entre nós. João 1,14. Dessa forma, entendemos, meus irmãos, que Jesus era plenamente homem, plenamente Deus. Qualquer ensino que negue essa verdade não é o verdadeiro evangelho. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, afirma: porquanto há um só Deus e um só homem, mediador, entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5. Portanto, Jesus experimentou as mesmas limitações que nós, como homens. Experimentamos estas limitações todos os dias. Jesus Cristo, vindo à semelhança de nós mesmos, enfrentou as mesmas adversidades, mas sem pecado. Ele passou por sofrimentos, por vontades, privações, dores, fome, cansaço, fraqueza. Porém, o apóstolo Paulo nos convoca a seguir o modelo que ele mesmo seguia. 1 Coríntios capítulo 11, verso 1. Sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. E aí fica uma pergunta: você tem buscado ser imitador de Cristo? Podemos fazer essa pergunta para nós. Temos buscado sermos imitadores de Cristo? Em último lugar, Jesus, ele tem sido o seu modelo de caráter. Filipenses capítulo 2, verso 5, o texto diz: haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Paulo aconselhou aos filipenses dizendo acerca do caráter de Jesus como exemplo supremo para a igreja. João, em seu evangelho, no capítulo base da nossa mensagem, ele registra que o próprio Cristo declarou de si mesmo: porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. João 13, 15. Aqui Cristo planejou ensinar seus discípulos a grande lição do amor humilde, como já falamos. Um amor que precisa ser exercido com pureza, com alegria, com satisfação, com disposição. O primeiro aspecto a ser observado aqui é que todas as formas possíveis para nos ajudar mutuamente, elas devem ser empregadas. Porque a Bíblia diz que nós somos um corpo. Por isso que Cristo deu o exemplo. Olha, da mesma maneira que eu estou fazendo com vocês, eu quero que vocês façam uns com os outros. Em segundo lugar, lavar os pés uns dos outros é estar realizando um excelente ofício. Mesmo que aqueles os quais eu esteja lavando os pés numa atitude de humildade, e não significa que lavar os pés tem que ser literalmente, porque aqui não é literalmente, é um exemplo de humildade que eu preciso aplicar nas minhas áreas de vida, na minha vivência, no meu convívio, no meu trato com aquele que divide espaço comigo. Eu preciso atentar para essas coisas. Mas é claro que no sentido redentivo, meus irmãos, nós nunca vamos conseguir imitar Jesus, porque só Ele morreu no lugar de todos nós. Eu não conseguiria nunca morrer no lugar dos irmãos para pagar a pena de seus pecados, porque o meu sangue, a minha vida, ela não está no padrão de Cristo. Por isso que Cristo veio morrer no nosso lugar, porque Cristo está no nível máximo da régua de Deus.
Quantas e quantas vezes, né, ao levar nossos filhos para o parque, seu filho quer entrar num brinquedo, mas tem aquela régua lá, para medir o tamanho dele, para ver se ele pode brincar ou não. Aí chega lá, está menor do que o nível da régua, não pode brincar. O único capaz de chegar no nível certo para participar desse sacrifício foi Jesus. Todas as vezes que fomos até a régua de Deus, Deus nos reprovou. Jesus foi o único capaz de chegar ali, para atingir o nível de exigência de Deus. Somente aquele que era eterno poderia entregar a sua vida para pagar uma dívida eterna. E concluindo, irmãos, eu quero deixar aqui uma frase de William Hendricks, em seu comentário do Novo Testamento, quando ele vai falar algumas coisas acerca da epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses. Ele vai dizer: Cristo deve ser o nosso modelo pelo fato de ser precisamente o nosso Senhor. E se Ele não é o nosso modelo, então a nossa fé é estéril e a nossa ortodoxia é morta. Assim, precisamos lutar contra a nossa natureza, assimilando no processo de nossa maturidade cristã o que Deus deseja de nós. Paulo declarou à igreja da Galácia: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora vivo, que vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Gálatas 2, 20. Portanto, esvaziar-se de nós mesmos, seguindo o modelo de Cristo, significa não ter em vista o que é propriamente seu, senão também a cada qual o que é o do outro. Eu preciso me esvaziar em favor do outro. Eu preciso me importar com a limitação do outro. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim: se comer carne escandaliza seu irmão, é melhor que você não coma. Paulo nunca proibiu de comer carne, mas ele sempre apontou para a limitação do outro. O que você vai fazer glorifica a Deus ou escandaliza o seu irmão? Se escandaliza meu irmão, eu tenho que me esvaziar deste desejo. Eu não posso ter em vista o que é propriamente meu, senão o que é cada qual o do outro. Filipenses 2,4. Portanto, devemos nos perguntar: temos tido Cristo como nosso modelo supremo de caráter? Buscando nos esvaziar de nós mesmos, lutando contra a nossa preguiça, contra a utilização mesquinha do nosso dinheiro, contra a utilização egocêntrica do nosso tempo, contra as realizações obstinadas dos nossos desejos, contra a priorização manipuladora das nossas ideias? Porque se não for assim, meus irmãos, do contrário a essas perguntas, o quão longe nós estamos do exemplo que é Cristo. Tudo deve estar submetido ao senhorio de Cristo. Porque se o próprio Deus entregou tudo para Ele, quem somos nós para não entregarmos nada e seguirmos a vontade daquele que nos chamou e nos tirou das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor? Precisamos buscar isso. Precisamos ter em Jesus o modelo padrão. Nesta noite, que é uma noite de ceia, precisamos meditar nisso.